Olá, bem-vindos! Você está no Por Dentro da Lei e aqui você vai aprender o direito fácil e sem juridiquês. Vocês ainda têm dúvidas sobre as eleições? Ainda têm dúvida do que faz um prefeito, do que faz um vereador? Agora, no dia 15, no domingo, vai ter as eleições municipais. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo José Grimoni, que vai tirar todas as dúvidas sobre direito eleitoral, sobre democracia, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. O Dr. Marcelo, ele é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito, também é doutor de Filosofia do Direito pela PUC São Paulo e coordenador da Universidade Ítalo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Esse programa, né, nesse momento importante, né, do Sim. país. Né? Nós estamos vivendo aí as eleições municipais, né, nesse clima de democracia, né, tão importante para o país. Né? E sinto-me honrado aqui em estar nesse programa, ao seu lado aqui, batendo papo aqui com os eleitores, né, enfim, e principalmente falando um pouco do direito, né, o direito que precisa de às vezes, uma linguagem acessível, né, na faculdade nós sempre falávamos isso, né, em sala de aula, né, o direito não pode ser uma expressão de poder ao utilizar uma linguagem, né, não acessível, tem que ser, na verdade, um instrumento de democracia também, né. Tem que ser uma linguagem simples e acessível para todo mundo entender, né? E aqui a gente busca isso, o direito fácil, para que todos possam entender um pouquinho do direito. Doutor, já que o senhor falou de democracia, vamos começar por democracia. Vamos começar o que é democracia, o que faz o Estado ser democrático. Então, a democracia é uma invenção dos gregos, né? A gente sempre fala em sala de aula, voltando à antiguidade, há 2000 anos atrás, né? Na cidade de Atenas, especificamente, né, os gregos criaram a ideia de que o cidadão, aquele que pertencia à cidade, denominada pelos gregos de polis, descia até a praça, chamada Ágora, e decidia, né, os principais rumos da cidade. Né? Só que era uma democracia limitada, né, porque quem participava eram apenas os homens mais velhos, né, proprietários, né? Então essa democracia grega, ela excluía as mulheres, os jovens e os escravos, que constituíam, na época, a maior parte da população. Né? Sim. Mas a ideia da democracia evoluiu, né? Principalmente na Idade Moderna, no período denominado Iluminismo, onde criaram-se as ideias de tripartição dos poderes, né? A ideia da limitação do próprio poder do Estado, né? E o grande marco aí dessas ideias, desse poder que emana aí do povo, né? Veio com a Revolução Francesa, né? 1789, onde a ideia de que o Estado pertencia a uma pessoa, que era o rei, foi substituída aí pela ideia de que, na verdade, o poder emana da população, né, do povo. Né? Sim. Essa ideia de democracia, ela se consolidou com a Revolução Francesa e com a independência dos Estados Unidos da América. Nós vivemos aí a eleição norte-americana, né? Os norte-americanos contribuíram, né, por essa ideia de democracia, e é a democracia contemporânea mais antiga, né? Apesar dessa confusão eleitoral nos Estados Unidos, né, mas eles deram para a humanidade uma lição de participação política. Algum dia a gente tem que falar sobre as eleições americanas, porque elas têm peculiaridades que aqui não tem, né? A questão dos delegados, da votação, e às vezes realmente confunde um pouquinho. Né? Mas vamos falar sobre as eleições municipais que vão ocorrer no domingo. Tem gente que ainda tem muita dúvida sobre o que faz um vereador, o que faz um prefeito, né? E não dá para a gente ficar naquela frase, né? Quando eu chegar lá eu vejo o que faz, né? Então, doutor, esclarece para a gente, o que faz um vereador, o que faz um prefeito? É importante a gente pensar, né, que quando se fala em democracia, a gente está falando na participação das pessoas, né, no processo de decisão. Né? E a decisão, ela decorre principalmente da lei. Né? A consequência das nossas decisões na eleição de um vereador, qual é a principal consequência? Né?
o vereador vai ser responsável pela elaboração da legislação do município, né? Aqui no Brasil, a gente joga muito holofote para o poder executivo, que é representado pelo prefeito. Mas, na minha opinião como professor, o principal poder é o legislativo, porque ele que cria as leis, né? E a gente deixa sempre de lado a eleição do vereador, né? E a gente precisa entender o que faz o vereador, né? Então, nós vamos no domingo eleger o prefeito, né? Cada município vai eleger o seu prefeito, né? Que vai executar as leis, né? Ele vai chefiar o poder executivo, né? E o papel do poder executivo é a execução das leis. Agora, quem elabora as leis, né? É o poder legislativo, né? E no âmbito do município, esse poder legislativo ele é representado pela Câmara dos Vereadores. Então, qual é o papel do vereador? Ele vai elaborar projetos de lei de interesses locais, né? Porque como é dividido o nosso país, né? Nós somos uma federação, adotamos o modelo norte-americano. Então nós temos a União, que é representada pelo governo federal, né? Poder Executivo Federal, e o Legislativo Federal, que é o Congresso, né? Aí nós temos os estados membros, o Estado de São Paulo, Poder Legislativo, deputados estaduais, e o Poder Executivo, o governador. E nós temos os municípios, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem a figura do município, né? E é muito importante, porque nós, já dizia Franco Montoro, a gente não vive na União, no Estado, a gente vive no município, né? Sim. Isso é muito importante. E o Brasil é muito grande para se gerenciar. Exatamente. Então, tem essa necessidade. Sim, tem a necessidade do município. Então você tem o vereador produzindo leis municipais, né? E a Constituição definiu qual é o papel do município, então ele vai legislar no âmbito municipal, né? No âmbito local, interesses locais, né? E tem muita coisa para o vereador produzir em termos de leis, né? A questão do lixo, né? É competência dos municípios, então a legislação, tem a legislação federal, tem a legislação estadual, mas tem a legislação municipal também, que vai tratar desse assunto, a questão do lixo, a questão do transporte público, né? Então o papel do vereador é a elaboração de leis municipais, né? E a sua casa é a Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, né, na verdade, né? Porque o vereador nos representa no processo legislativo municipal. Por isso que fiquem atentos, né, ao seu vereador, ao vereador que você vai eleger, e cobre-os também, né? Porque nós temos esse problema, a gente vai no domingo eleger o nosso vereador e depois você esquece, né? Sim. E a gente tem que cobrar o vereador. E né? o vereador é um representante do povo. Exatamente, um representante nosso na elaboração de leis, né? A gente fala, o Brasil tem altos tributos, né? O Brasil tem uma série de leis que são desfavoráveis à população. Ora, é porque nós não cobramos o nosso senador, o nosso deputado federal, o nosso deputado estadual, e no âmbito local, né, no âmbito da nossa cidade, nós não cobramos o nosso vereador, né? O papel do vereador, né, muitos ficam só fazendo projetos de leis aí para trocar nome de ruas, não é isso? Sim. Não é, o papel é elaborar uma legislação para o município sobre a questão do solo, da urbanização, né? A questão do lixo, né? A questão ambiental. São todos problemas no âmbito municipal. E esses problemas são resolvidos como? Através da legislação. E é o vereador que vai realizar essa legislação, que vai propor essa legislação, que vai aprovar essa legislação. E qual é o papel do prefeito? O prefeito vai executar essa legislação, vai executar o orçamento que é proposto pela Câmara, né? Então, a gente tem na eleição municipal, e é interessante que ela se destaca da eleição nacional e a eleição regional dos estados, né? E porque o município tem uma importância muito grande aqui no Brasil, né? Então, no domingo, como professor, como cidadão, aliás, o termo cidadania vem da Grécia Antiga, cidadão é aquele que participa, né, da polis. E como que a gente participa da nossa polis, da nossa cidade? Votando, elegendo os vereadores que vão elaborar os projetos de lei, né, no âmbito municipal, Sim. e escolhendo o nosso prefeito, né, e cobrando depois. Né? Você sabe que alguns estados norte-americanos, né, tem o instituto do recall. Né? Se o deputado não cumpre com a sua proposta, ele simplesmente é retirado. Né, Aqui ainda falta um recall. Aqui falta um recall. A gente teria que... Quando se fala em democracia, nós temos que aperfeiçoar a nossa democracia, né? Trazer esses instrumentos de outros países, né? E a nossa democracia, se olharmos a Constituição, a nossa democracia ela não é só representativa, a nossa democracia é participativa, né? Nós temos instrumentos de participação, né? E a eleição
de domingo é um dos instrumentos de participação. Né? Vamos falar desses instrumentos. Quais são os instrumentos hoje de participação do cidadão, né, para exercer a democracia? Então, nós temos, além da possibilidade do voto, né, a gente tem aí o plebiscito, né, que nunca foi regulamentado em termos municipais, que poderia ser utilizado, né, por nós. Nós temos o referendo, né, Sim. E nós temos a iniciativa popular de lei. Né? 1% do eleitorado pode propor um projeto de lei. Né? Aliás, que foi o projeto da lei da ficha limpa. Né? Foi proposto por 1% do eleitorado federal, né? Ou seja, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, né? No âmbito, principalmente das associações recolheram essas assinaturas. Essas assinaturas precisam ser distribuídas no mínimo em 5 estados da federação, 0,3% em cada estado, né? E aí a gente tem aí 1% dos eleitores, né, que não é muito em termos municipais, né, em termos federais é considerável, mas em termos municipais não é tanto. Né? E aí a gente pode propor, né, isso é um instrumento de democracia participativa, né, propor um projeto de lei. Quer dizer, além da Câmara Municipal, né, nós temos a possibilidade de a gente propor projetos de iniciativa popular. Né? E que é fantástico, né? São poucas as democracias como a nossa. Eu já entendo que a nossa democracia está consolidada, precisa de mais participação, né? E aí o voto obrigatório, essa discussão do voto obrigatório, talvez insista, né, na participação de todos. Mas a gente tem esses outros instrumentos, né? O plebiscito, o referendo e o grande instrumento, que é a iniciativa popular de lei. E tem um outro grande instrumento jurídico, já que a gente está aqui debatendo um pouco do direito, que é a ação popular. Né? Qualquer cidadão, o que é um cidadão? Aquele que vota, né? Pode propor uma ação no judiciário para anular ato lesivo ao patrimônio público. Né? Olha que instrumento magnífico, é um instrumento de democracia também. Sim. Né? O que é a democracia? Né? E aí fica, eu sempre falo isso em sala de aula, eu aproveito o programa para falar, é votar e fiscalizar, né? Fiscalizar os nossos gestores. Né? Tem lá um artigo, se vocês quiserem, depois abram lá o artigo 37 da Constituição, diz que a administração pública, federal, estadual, municipal, distrital, ela deve se comportar por 5 grandes princípios: legalidade, impessoalidade, né? Moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP. É o LIMP. Vamos né? lá, deve ter alguém que estuda direito, os nossos, né, advogados assistindo, é o LIMP. É o LIMP, eu sempre falo assim, coloque na geladeira, né, a sigla, né, dos 5 princípios, né, e aí você vai exigir, né, dos nossos governantes que eles se manifestem no seu mistério, né, se manifestem na sua atribuição, que a gente que concedeu o voto é uma concessão, né, para eles ocuparem um cargo de prefeito, governador ou presidente, para os vereadores, deputados e senadores ocuparem cargos, né, com a nossa concessão. Nós é que estamos outorgando isso, né? E nós temos o direito de exigir, né, o LIMP, né? Sim. Para que a administração pública se comporte pela lei, né? Porque a lei é elaborada pelos nossos vereadores, pela nossa autorização, isso que representa a legalidade, pela impessoalidade, o prefeito não deve governar para alguns, mas para a cidade toda. Moralidade, né? Aí entra a lei da ficha limpa, que vai exigir não só o candidato idôneo, né, que não promoveu durante a sua gestão improbidade administrativa, mas também vai exigir desse candidato uma conduta moral, né? Sim. Uma conduta moral. E a publicidade, que é a transparência. Falta, né, hoje uma transparência dos nossos governantes. Então a democracia, ela se realiza através desses 5 princípios. Né? E a eficiência, né? Tem um personagem lá do programa de culinária que diz fazer menos o mais, né? A gente tem que pegar a verba pública e fazer o mais, né? O pouco, fazer muito, né? Então isso que é democracia. Eu acho que o direito eleitoral é um dos grandes ramos do direito, porque ele vai criar regras para essa grande eleição que ocorrerá no domingo, né? E hoje nós aperfeiçoamos a nossa legislação, né? A propaganda eleitoral hoje está contida, né? Você tem uma regra muito rígida em relação ao uso, né, de valores nessa propaganda eleitoral. Por quê? A propaganda não é, na verdade, um show, né? A propaganda é uma proposta que deve ser divulgada à população. Então fiquem atentos às propostas, né? Não fiquem atentos à plástica, né, da candidatura. Fiquem atentos à proposta do candidato, né? Fiquem atentos ao que o vereador está propondo,
na sua conduta, né, anterior e agora na proposta, né, fiquem atentos à proposta do seu prefeito e cobrem depois. Né? Eu acho que nós temos que utilizar a democracia de forma ativa, transformá-la numa proposta real. Né? Uhum. Eu moro em condomínio, eu cobro do meu síndico, né? Sempre que eu encontro com ele. Aliás, quando ele me vê, já desvia, já pega o outro elevador. Né? Mas não sou chato, né? Eu sou morador do condomínio. E é isso que nós temos que fazer como munícipes, né? Realizar a cobrança. Né? Usando assim de palavra bem simples, o síndico seria o prefeito do condomínio. Né? Então, ele exerce o poder dele e cobra, né? Um poder democrático. Então, é o que a gente tem que fazer, cobrar dos nossos vereadores, cobrar dos nossos prefeitos, para que sejam feitos, né, o serviço corretamente. Agora, vocês já sabem o que faz um vereador, o que faz um prefeito, né? E também não votar em vereadores, prefeitos ou qualquer político que infringam as regras, né? Porque se ele infringe as regras, né, pequenas, assim, vamos dizer assim, de propaganda eleitoral agora, imagino o que ele vai fazer quando a gente colocar ele no poder, né? Então, a gente vai falar sobre um pouquinho de propaganda, né? Sim, sim. O que é permitido hoje? Teve uma mini reforma eleitoral, o que é permitido? Então, hoje a Justiça Eleitoral criou uma série de regras, né, principalmente para não incomodar o eleitor. Né? A gente sabe que no dia das eleições nós éramos incomodados pela entrega de materiais, enfim. E hoje a eleição ela tem que se realizar de forma limpa, tranquila, para que o eleitor compareça, né, à sua cabine, né? Inclusive já aconselhando, né, que cada um leve a sua própria caneta. Nós estamos vivendo aí a pandemia ainda, né, do Covid, essa é a sugestão da própria Justiça Eleitoral, mas que esse candidato ele não seja incomodado nesse dia, né? Que não enfrente lá um batalhão de pessoas entregando os famosos santinhos, né? Isso ficou, no dia das eleições, ficou proibido. A questão de você realizar uma eleição tranquila, né? Para que o eleitor compareça lá às urnas, né? De forma tranquila, que ele não enfrente, né, como nós enfrentávamos, né, aquele batalhão para até chegar às urnas. Né? Então, a propaganda eleitoral hoje, ela tem um sentido de ser informativa. Né? Ela tem regras claras, né? Você tem aí um limite temporal na rádio e na televisão de minuto, né? Porque, na verdade, aqueles 10 minutinhos, né? Eles são para informar ao eleitor. Né? As inserções midiáticas elas não devem envolver a utilização de robôs, né? que passem a te metralhar de informações também pela internet, também isso ficou proibido. Né? As palavras também são medidas, né? A Justiça Eleitoral vem criando regras, né? Em relação a ofensas de um candidato para o outro, né? Para a gente não travar uma verdadeira batalha de palavras, mas para que a gente trave, na verdade, né? A propaganda está nesse sentido, uma batalha de ideias. Né? Uhum. Então a gente criou uma série de regras, né? Diminuiu o espaço, né? Na televisão, no rádio. O TSE recentemente determinou que a proibição de lives envolvendo artistas, né, para evitar influenciar os antigos showmícios, né, isso também ficou proibido. Na verdade, a propaganda eleitoral ela não pode ter esse sentido do marketing. Né? A ideia dessa reforma eleitoral é no sentido de que o candidato ele vem a expor as suas ideias. Né? Esse é o sentido não seria propaganda eleitoral, né? A gente poderia mudar até o termo, né? Usar como proposta dos candidatos. Né? Incentivar os debates. A gente tem muito debate para prefeitos, né? E tem regras que devem ser na realização desses debates, né? Oportunidade de respostas, etc. Mas a gente vê pouco debate no âmbito municipal, né? No âmbito, perdão, dos vereadores. A gente deveria trazer também os principais vereadores para promover o debate. Eu acho que o núcleo da propaganda eleitoral, na minha opinião, está nos debates, né? Porque é no debate que a gente expõe as ideias, né? É no debate que a gente consegue identificar o candidato. Né? E a gente tem poucos debates no âmbito
legislativo, né? A gente deveria promover também esses debates entre os candidatos a vereadores, né? Mas hoje a legislação ela tem como característica a não importunação do eleitor no dia das eleições, isso, a eleição transcorra de forma tranquila, né? E tem que ser assim mesmo, a gente não pode ser acuado, né, a receber todo aquele material, né? E na televisão também as regras são claras nesse sentido da exposição das ideias, né? A Justiça Eleitoral ela trabalha nessa proposta, né? Os candidatos estão lá naquele espaço, né, para propor, né? O cuidado, né, da internet, né, a gente teve na eleição passada a utilização de robôs, né, para disparo aí das famosas fake news. O que são fake news? São mentiras que se transformam em verdades, né, de tanto elas serem repetidas, né? E a Justiça Eleitoral, inclusive, tem um caderno importante lá no site sobre como prevenir a desinformação, né? Porque a propaganda eleitoral ela tem que informar e não desinformar, né? Sim. Então há hoje uma legislação contrária à utilização desses robôs no disparo, né, dessa propaganda eleitoral, dessas fake news em face de outros candidatos, né? A Justiça Eleitoral aqui no Brasil tem um comportamento extraordinário, né? Eu já levei alunos lá até para assistir sessões na Justiça Eleitoral. Nós temos ela realiza um papel fantástico, né? Não só de fiscalização das eleições, mas também do regramento das eleições, né? Então, assim, está proibido fake news, disparo de robôs, entrega de brindes aos eleitores, entrega de cesta básica aos eleitores, tudo isso que pode influenciar os eleitores a votar nesse candidato, até mesmo sem saber as propostas. Inclusive, eu acredito que o tempo foi diminuído, né, da televisão, justamente por isso, né? Porque muitas vezes se passava muito tempo atacando o outro candidato e não se falando suas propostas, né? Então, esse tempo foi reduzido justamente para incentivar que, no menor tempo, ele fale as suas propostas, né? E, doutor, a gente tem um grande problema, assim, que o senhor, como constitucionalista, né, acha inconstitucional ou constitucional a questão, porque hoje somente, vamos aqui em São Paulo, né, somente os principais candidatos de São Paulo. Os municipais, eles não têm o tempo na televisão, né? Só tempo no rádio, né? E a internet que está para todos, né? Mas isso, o senhor acredita que isso seria uma inconstitucionalidade? Então, você sabe que as redes de televisão aqui são concessões públicas, né? No Brasil estão previstas na Constituição, salvo engano, lá pelo artigo 224, né? Que fala sobre a comunicação social, né? E a Constituição, ela traz um inciso importante que diz que as programações deveriam ser locais, né? Uma parte da programação deveria ser local, né? Inclusive, esse programa é um programa constitucional, porque é um programa no âmbito local, né? Mas de projeção nacional, né? Mas essa iniciativa desse programa segue a Constituição, porque nós estamos aqui discutindo problemas locais, né? E a propaganda eleitoral também deveria dar essa chance aos municípios, principalmente na Grande São Paulo, que ficam mais envolvidos com a eleição da capital do que com o seu próprio município, né? E isso é ruim, porque eles se transformam em municípios dormitórios, né? Nesse sentido, político. Sim. Principalmente. Então eu entendo que as programações deveriam ser também locais, né? O espaço da televisão deveria ser cedido, aí é o problema técnico de como que você faz isso, né? A gente deveria estudar, para que os candidatos dos municípios da Grande São Paulo e outros municípios pequenos, menores, também tivessem o seu espaço na televisão, né? Para expor os seus programas. Como disse, né? A propaganda agora fica concentrada na proposta. Sim. Né? Ou que eles pudessem, que as redes pudessem transmitir debates de candidatos desses municípios, né? Mas elas estão preocupadas muito com a audiência, né? Querem números. E eu digo que a televisão, como uma proposta pública, né, como é no Brasil, ela não deve se preocupar apenas com a audiência, tem que se preocupar com a qualidade e com a informação, né? E a eleição, antes de tudo, é informação, né? A propaganda eleitoral, como é hoje, como ela está regrada, os 10 minutos na televisão, no rádio, a proibição da fake news, dos robôs, etc., né? Ela tem uma finalidade, essa reforma eleitoral teve uma finalidade, informar o eleitor,
né? E não enganá-lo, né? O marketing é para informar, né? E não para conduzir o eleitor ao erro, né? Essa é a ideia, né? E eu entendo, como você colocou, que os programas deveriam ser no âmbito local mesmo, né? Porque a eleição municipal, ela é do município, né? Não é do outro município. A gente Sim. fica assistindo de outros municípios, não interessa. A gente precisa entender os problemas do nosso município, né? Sim. E de uma forma bem resumida, né, bem enxuta, né, a gente fala muito de constitucionalidade, inconstitucionalidade, e constitucionalidade é o quê? O que está de acordo com a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima. E a inconstitucionalidade é o que não está de acordo com a lei máxima, né, com a Constituição Federal. É de uma forma bem resumida, Sim. bem enxuta, né? E, doutor, quais são as suas considerações finais aqui sobre as eleições de domingo e também sobre a questão das novas regras eleitorais? Olha, eu entendo que nós avançamos muito, né, em relação ao regramento da propaganda eleitoral. Hoje ela é contida, vocês podem observar regras e os tribunais, tanto o Tribunal Regional Eleitoral como o Tribunal Superior Eleitoral, está aplicando penalidades aos candidatos que estão desrespeitando, estão partindo para ofensas e não para propostas, né? A cidade está limpa, as cidades estão limpas hoje porque se proíbe aí essa propaganda ostensiva em postes, em árvores, etc. As propagandas são regradas, começaram no dia 27 de setembro, se estendem até as 24 horas do pleito, do primeiro turno. A gente vê uma eleição sendo conduzida, apesar da pandemia, de forma normal, né, pelo tribunal. Isso demonstra que a legislação, a reforma eleitoral, ela surtiu efeitos. Nós estamos recebendo as informações devidas naquele espaço curto, mas sim. E eu acho que domingo nós poderemos celebrar uma grande festa da democracia local, né? E aí eu peço a todos que compareçam, né, votem, participem, não deixem de votar, né? Sim. Com muito cuidado, usando a máscara, higienizando as mãos, né, quando comparecerem lá o seu local de votação. Com muito cuidado, né? Mantendo o distanciamento, né? Nós estamos ainda vivendo essa pandemia. Mas participem das eleições, né? O país está em construção e cada tijolo que a gente, cada voto que a gente deposita é um tijolo que a gente está depositando na construção do nosso país, da nossa democracia. O horário de votação foi estendido, ele é das 7 às 17, tem um horário especial, né? Um horário preferencial para os idosos e portadores 10, né? com deficiência, exatamente, das 7 às 10 horas, né? Seguindo, lembrando sempre de seguir os protocolos de segurança, máscara, o distanciamento social, levar caneta se for necessário, porque a gente ainda está vivendo num momento pandêmico, né? Eu agradeço todos por terem ficado aqui comigo até agora. Não percam o próximo programa. No próximo programa a gente vai continuar com o Dr. Marcelo para falar mais sobre o segundo turno e sobre o direito eleitoral. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, vocês podem estar mandando para o 99914 1118. Também vai ficar o link aqui embaixo para vocês apontarem o celular e já irem direto para o nosso WhatsApp. Vocês podem também mandar pelo site www.tvdasartes.com.br através do Fale Conosco. Sigam a TV das Artes nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, TV das Artes. O meu Instagram é @VanessaSouzaDV. Doutor, o senhor quer deixar o Instagram ou algum meio de essas pessoas tirarem dúvidas? Também estou no Instagram, Marcelo Grimoni, pode me procurar, tá? Também estou no Face, né? E espero ser convidado outras vezes para a gente aqui, quem sabe, criar aqui um programa de debate sobre o direito, né? Sim, com certeza. Fica aqui a sugestão e façam perguntas, vou responder todas, tá? E foi um prazer estar aqui com a Vanessa, foi um prazer estar aqui no programa, né? E me coloco sempre à disposição. Eu que agradeço, o doutor está aqui, se disponibilizou a vir aqui tirar todas as nossas dúvidas. Eu agradeço também ao nosso patrocinador Integralize. Podem acessar o site, é o www.integralize.com.br. Se você quer fazer um mestrado ou doutorado, vocês precisam conhecer a proposta deles, bem bacana. Eu agradeço e aí eu fico por aqui. Beijo, beijo.
No processo de integralização, esse tempo ele é um tempo relativo, ele pode ir de 12 a 24 meses. A nossa plataforma propõe algumas atividades onde, se o aluno cumprir todas essas atividades em 12 meses, ele consegue concluir o processo e entregar pronto para que a gente possa levar até as universidades e dentro do prazo contratual de 45 a 60 dias o aluno receber o diploma em casa.